Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si, partilhando um leque de 5 escolhas sobre temas muito distintos. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. A convidada de hoje é a Filipa Lounge Vicente, historiadora e que vem partilhar 5 mulheres da história global que gostava de ter conhecido. Já vamos perceber porquê. Filipa, muito bem-vinda. Obrigada. Nada, Obrigada. acho que vou começar por te perguntar o que é comum a estas escolhas todas, antes de as conhecermos, né? No fundo, porque é que tu, obviamente que havia várias outras mulheres que podiam estar aqui, mas o que é comum a isto? Porque é que escolheste estas 5 para falarmos hoje? Sim, olha, foi uma escolha difícil, teria sido mais fácil se me perguntasses 50 mulheres ou mesmo 500, e portanto é uma escolha completamente subjetiva, como todas as escolhas das historiadoras e dos historiadores, e cada uma delas foi escolhida por uma razão, várias delas porque eu já trabalhei sobre elas e portanto são personagens históricas que eu conheço melhor. Outras não trabalhei tanto, mas gostaria de trabalhar e, portanto, é uma escolha aleatória de tantas outras que poderiam ter sido feitas. Mas todas elas têm um percurso especial, não é? Que vale a pena Sim, conhecer. todas elas. Sim. Sim. Então vamos conhecer a primeira, ou seja, esta lista, normalmente falamos de um top, neste caso, como falamos de história, faz mais sentido ter uma lista cronológica e, portanto, vamos conhecer aquela que corresponde a um período mais antigo, não é? Que está mais longe de nós no tempo, que é... Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi nasce em finais do século XVI e vive na primeira metade do século XVII. E, no fundo, a Artemisia é a única mulher que eu escolho de um período tão recuado. Eu trabalho mais sobre o século XIX, mas quando escrevi um livro chamado Arte Sem História, esse livro obrigou-me a recuar até ao momento em que as mulheres começaram a pintar de forma profissional e isso acontece em Itália, sobretudo no século XVI. E, portanto, quando a Artemisia está a trabalhar como pintora, já há uma série de outras pintoras anteriores e ela conhece-as, sabe que elas existiram e sobretudo em Itália, porque a Itália tem uma característica que faz com que nós saibamos muito mais sobre o que se passa em Itália neste período do que sobre o norte da Europa. É que havia uma tradição histórico-biográfica de escrita sobre artistas. E a Artemisia tem uma história de vida também muito marcante, que acabou por determinar tudo aquilo que se sabe sobre ela e a forma como se escreveu sobre ela. E que sobrepôs até a parte artística durante exatamente, muito tempo. e que muitas vezes ela que é uma pintora extraordinária, muitas vezes muitas historiadoras de arte pensam que a vida dela se sobrepôs à obra. E porquê? Ela nasce e vive durante a primeira parte da sua vida em Roma. É filha de um pintor, o Horácio Gentileschi, e isto não é por acaso, porque durante este período histórico e quase até ao século XX, quase todas as pintoras são filhas de pintores. Exato. E isto não é por acaso, é porque só sendo filhas de pintores é que elas tiveram essa oportunidade de verem os seus talentos identificados e desenvolvidos. Porque os contextos onde cresciam e de educativos eram muito mais determinantes para as mulheres. Portanto, ela cresce com um pai que a ensina, mas começa a pintar, mas depois é violada, é vítima de uma violação por parte de um amigo do pai, professor de perspectiva, também pintor. Exato. E isso não seria... como é que nós sabemos disso? Historicamente, porque ela pôs um processo, ou melhor, o pai, porque as mulheres não podiam pôr um processo em tribunal, mas ela levou a tribunal e esse documento existe. E o facto dela ter tido, digamos, a coragem de pôr este homem em tribunal, de fazer um depoimento e de ser até sujeita à tortura, porque ela no interrogatório foi torturada para se ter a certeza de que estava a dizer a verdade. Enfim, portanto, este caso inusitado acabou por marcar muito a forma como se escreveu sobre ela a seguir a isso. E também a sua vida, portanto, ela depois de Roma vai com a sua reputação, obviamente, afetada por este facto, mais a dela do que propriamente a do pintor
que a violou, que foi preso, mas esteve preso durante muito pouco tempo. O pai, com esta humilhação, acaba por mudar para Florença, obriga a casar quase com um desconhecido, mas ela, a verdade é que continua sempre a pintar. Depois também acaba por ir o pai, vai para a corte inglesa como pintor, ela também vai, e há um quadro que eu gosto muito, que é um autorretrato dela a pintar, que está precisamente nas coleções da família real, e que nós poderíamos estar agora a vê-lo em Londres se não tivesse acontecido o que aconteceu em todo o mundo. Porque ia inaugurar na National Gallery de Londres, no dia 4 de abril, uma grande exposição sobre ela e a primeira retrospectiva dela num grande museu internacional. E isso também é muito significativo. Mas, claro, isso, como tantas outras coisas no mundo da cultura e em todo o resto, de todas as outras esferas da vida, também foi adiado. Mas a Artemisia, portanto, tem este cruzamento entre vida e obra e este facto da vida dela também é muito tentador ler a obra dela também como uma resposta a este acontecimento. E até há um texto muito, muito interessante escrito pela Susan Sontag sobre a Anna Banti. E quem é a Anna Banti? A Anna Banti é uma italiana que em 1947, quando Florença está a ser bombardeada pelos alemães, ela está a escrever um livro sobre a Artemisia. O marido da Anna Banti, que este é o pseudónimo do nome dela, que era Lucia Longhi, era o Roberto Longhi, um historiador de arte italiano, que tinha já em 1916 escrito um livro sobre o Horácio Gentileschi e a Artemisia Gentileschi. Portanto, ela em Itália já tinha este prestigiado historiador de arte, já tinha escrito sobre ela. Depois a Anna Banti escreve este livro sobre a vida e obra da Artemisia num momento tão marcante da história italiana. E a Susan Sontag, ao escrever sobre a Anna Banti e sobre um livro que a Susan Sontag considera um livro, uma novela feminista, diz que divide a obra da Artemisia nos quadros em que são mulheres a matarem homens, mulheres vítimas da violência de homens que se vingam matando-os, como as famosas Judites e Holofernes que a Artemisia pintou. Sim, que é muito gráfico ainda por cima, né? Sim, que são obras extremamente violentas e em que as protagonistas são mulheres fortes da história bíblica. Ou da história antiga, portanto... Sim, da mitologia grega. Sim. E isso até, desculpa interromper, mas isso é um ponto interessante, porque ela, no fundo, ela inspira-se nas mesmíssimas coisas, das mesmíssimas fontes dos outros pintores, mas dentro dessas fontes, tanto as histórias bíblicas como a mitologia greco-romana, ela vai buscar personagens femininas fortes, por exemplo. Sim, exatamente. E mesmo na pintura religiosa, quer dizer, a Susana e os Velhos, a Maria Madalena, ela vai à procura, ela pinta as chamadas femmes fortes, as mulheres fortes da história. E eu até me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar na Artemisia, portanto, não foi no meu curso de História, variante de História da Arte, que eu ouvi falar na Artemisia, porque eu na minha licenciatura, nos anos 90, nunca estudei nenhuma mulher, quer dizer, não era uma perspectiva, as abordagens de género e feministas foram inexistentes na minha educação. Não, e independentemente disso, o nome dela não tinha chegado, não é? Sim, quer dizer... Pela historiografia normal, quer dizer, tinha chegado, mas não tinha o protagonismo. Já tinha chegado, mas ainda não era o mainstream que é agora, com uma exposição na National Gallery a inaugurar. Mas eu lembro que a primeira vez que ouvi falar nela foi neste livro humorístico, que foi feito pelas Guerrilla Girls, que são um grupo de ativistas feministas que usam uma máscara de gorila, e portanto ninguém sabe quem são, mas são mulheres do mundo da arte, e neste livro muito cómico a Artemisia é uma das primeiras referidas, e aqui está num dos quadros dela a Susana e os Velhos, onde a personagem principal está com uma máscara de gorila. Mas a verdade é que eu só conheci a Artemisia quando fui viver para Florença, vivi em Florença durante 8 anos, e a Artemisia era a única mulher exposta nos Uffizi.
Portanto, não é? O Uffizi é um dos museus mais visitados no mundo, tanto que os florentinos só em janeiro é que conseguem lá entrar. Porque não? Sim, em janeiro e fevereiro são os únicos meses em que é possível aos locais entrarem. E eu lembro-me de ter ficado muito impressionada com este Judite e Holofernes da Artemisia, exposto, o único quadro exposto, e depois havia um outro no Palazzo Pitti, ou seja, os dois palácios dos Medici, que estão unidos pelo corredor vasariano, eram os dois únicos onde estava a obra de uma mulher, e essa mulher chamava-se Artemisia, e em ambos os sítios o tema era a Judite e Holofernes. Mas, de facto, só nos anos 70 é que há uma história de arte com uma abordagem feminista que descobre estas mulheres, em que a Artemisia é uma delas, mas a Sofonisba Anguissola, a Lavínia Fontana, a Elisabetta Cirani, portanto, mulheres que eu nunca tinha ouvido falar na minha formação e que foram descobertas, curiosamente, não em Itália, mas, embora, claro, o Roberto Longhi já tinha escrito sobre elas, mas elas são verdadeiramente descobertas quando, em 1976, há uma grande historiadora de arte que morreu há pouco tempo, chamada Linda Nochlin, que organiza uma grande exposição em Los Angeles, chamada Women Artists, 1550-1950. E o que ela e outra historiadora de arte fazem é ir às reservas dos museus em todo o mundo e verem que estavam lá muitas mulheres artistas que ninguém conhecia. E, portanto, organizam esta exposição e a Artemisia lá está também, com uma Judite e Holofernes exposta em Los Angeles. E, pronto, e a partir daí foram sendo feitas exposições, mas a verdade é que nunca num lugar tão relevante como a National Gallery. Sim, por acaso é uma coincidência. Sim, que eu estou desejosa de ir ver. Bem, há de ser realizado na mesma, não é? Sim, foi adiada e ainda não se sabe até quando. Olha, vamos conhecer a tua escolha seguinte, que nos faz avançar um século e que nos fará, quer dizer, para mim também continuar a discutir muitas coisas que estamos a falar aqui, que é a Mary Wollstonecraft, não é? Sim, a Mary Wollstonecraft. Talvez a figura mais conhecida que vamos falar, pelo menos em termos históricos, não é? Sim, talvez seja, sim. A Mary, embora também mais conhecida, mas eu também não a conheci. A minha educação também não me levou a conhecer a Mary Wollstonecraft. E a mim interessa-me sempre essa história da história. Interessa-me sempre pensar porque é que nós não conhecemos certas pessoas e como é que a história que nos é ensinada... Que é que se escreveu sobre algumas e exatamente, porque é que a história que nos é ensinada, quer no ensino secundário, na universidade, os livros que são publicados, as traduções que são feitas, porque é que seleções é que são feitas e porquê, e não é por acaso. Mas o meu interesse pela Mary Wollstonecraft, que a verdade é que era um nome que eu conhecia, mas não conhecia tão profundamente, até que finalmente há 2 anos este livro é publicado em Portugal, ou seja, pela primeira vez, um livro que foi publicado em 1792, portanto em finais do século XVIII, e que é considerado dos primeiros livros feministas, dos primeiros livros sobre direitos das mulheres, foi traduzido em português só nesta altura. E pronto, este é um período que já me interessava também na pintura. Só para dizer o título, que é uma reivindicação... Uma vindicação dos direitos da mulher. Portanto, publicado em 1792 e em Portugal pela Antígona há 2 anos. E é preciso também pensar que este período, portanto, estamos a pensar na segunda metade do século XVIII, é aqui que está a escrever, a viver e a escrever a Marquesa da Lorna, que a Angélica Kaufmann, uma pintora suíça, também filha de um pintor, é uma das fundadoras da Royal Academy of Arts de Londres. A Elisabeth Vigée-Lebrun, pintora francesa, está a circular pela Europa, a ir à Rússia a pintar como pintora profissional e também a pintar a Luísa Todi, grande pintora, a grande música portuguesa, que foi pintada pela Elisabeth Vigée-Lebrun, e esse quadro está no Museu da Música em Lisboa. E, portanto, é uma geração em que já há várias mulheres profissionais em várias áreas. Estamos em pleno iluminismo, não é? Portanto... Sim, pleno iluminismo. Mas a Mary Wollstonecraft
teve um grande impacto na altura, mas a mim interessa-me sempre também saber qual é a história das publicações. E, portanto, a primeira coisa que fui ver quando me pediram para apresentar este livro foi, mas espera aí, o que é que existe, que livros é que existem sobre ela? E fui na Biblioteca Nacional, Lisboa, procura por assunto, Mary Wollstonecraft, 8 menções. E, portanto, não havia sequer o livro, só havia excertos do livro e havia algumas teses de mestrado e doutoramento sobre ela, mas mais nada. British Library, 1200 referências. Portanto, isto também nos diz muito sobre como é que, em diferentes contextos nacionais, a história da publicação e a edição revela os interesses por determinados temas de estudo. E, curiosamente, o único livro que foi, a única obra dela que foi traduzida para português foi um relato de viagens ao norte da Europa. Mas porquê que é tão importante conhecer a Mary Wollstonecraft? E eu acho que é impossível falar nela sem falar sobre a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges é, digamos, a versão francesa da Mary Wollstonecraft. A Olympe de Gouges tem mais de 10 anos do que ela, é francesa, enquanto esta é inglesa, mas publica um ano antes da Mary Wollstonecraft publicar uma Vindicação dos Direitos da Mulher, a Olympe de Gouges publica em França Declaração dos Direitos da Mulher. E isto não é por acaso, estamos no contexto da pós-Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem era o grande texto da altura, e estas duas mulheres vêm dizer uma coisa muito bem, quer dizer, houve uma revolução, a Revolução Francesa, com profundas implicações na ideia de cidadania, mas as mulheres não estão incluídas nesta ideia de cidadão. Portanto, os cidadãos são cidadãos e não cidadãs. E portanto, elas foram demasiado revolucionárias para os revolucionários e não por acaso, 2 anos depois da Olympe de Gouges publicar o seu livro, é guilhotinada, morre muito cedo porque era considerada demasiado subversiva neste contexto. Estas duas mulheres publicam os seus livros, não sei se conheceram, mas claramente a Mary conhecia o livro da Olympe de Gouges. E o que é que este livro tem? Quer dizer, muitas das coisas que o livro foi escrito muito rapidamente, em 6 semanas, portanto é um livro algo fragmentado, em que misturam reflexões sobre o passado com o presente, mas as ideias dela continuam a ser muito pertinentes para o nosso presente. Quer dizer, o que ela diz é as mulheres são... a desigualdade de Estado de tal forma naturalizada, é de tal forma banalizada, que está aí o seu poder e, portanto, é preciso questionar porque é que é assim. E, curiosamente, umas décadas depois, é o John Stuart Mill, no seu famoso texto de meados do século XIX, On the Subjection of Women, que também vem dizer a mesma coisa. Quer dizer, a desigualdade em relação às mulheres está de tal forma naturalizada e é esse o seu grande poder. E ela diz, desculpa, ela diz que o grande problema é a falta de acesso à educação, não é? Sim, a educação era um dos problemas. Quer dizer, quando as mulheres, e ela escreve muito sobre a educação, e escreve quando as mulheres são educadas para serem dependentes, ociosas, ou melhor, quando não são educadas, quando são educadas para a ignorância, o que é que se pode esperar dela? Portanto, ela também é muito crítica em relação às mulheres, mas diz, quer dizer, elas são educadas para serem assim. Claro, sim, e, portanto, esse é um ponto interessante. É uma visão... É verdade, e essa questão da educação, que já está nestes 2 livros, de finais do século XVIII, depois será e continua a ser uma questão fundamental. E ainda hoje, em muitos sítios do mundo, raparigas e rapazes não têm o mesmo acesso à educação. Mas aqui elas já o estão a dizer claramente. Enquanto os rapazes... E ela própria foi governanta e abriu uma escola em Londres, portanto a educação era um objeto de reflexão para ela. E ela diz, enquanto os rapazes forem educados para a ação, ao ar livre, para a liberdade, e as raparigas forem educadas, ela tem uma frase muito curiosa, para adornarem e brincarem com bonecas e para mais tarde se transformarem em bonecas, nada poderá mudar. E aqui, claro que ela está muito centrada num contexto, estas mulheres, claro, são muito eurocêntricas na sua visão do mundo, ela está aqui a pensar sobretudo em Inglaterra e França,
Mas é curioso porque também está a pensar nas mulheres mais privilegiadas, em que, porque as mulheres de meios sociais menos privilegiados trabalhavam, claro. Sim. Portanto, Esse é, era a aliás, um ideia... paradoxo curioso, não é? Quer dizer, essa desigualdade existia menos, em certo sentido, nos meios mais desprivilegiados, porque tinham todos que trabalhar, no fundo. Sim, embora, claro, sempre com salários desiguais em relação aos homens, mas também a questão aqui era a ideia do sustento económico e do direito. Ela diz coisas como as mulheres, porque é que as mulheres não podem ser médicas, gerir uma quinta, uma loja e serem independentes. Claro. No fundo, ela queria isso para ela própria e mesmo ela própria terá sentido essa barreira muitas vezes ao longo da vida, que ainda por cima foi uma vida curta, não é? Sim, foi uma vida muito curta, porque ela depois, quando regressa a Londres, tem numa das relações, ela teve uma vida afetiva e amorosa muito intensa e isso acabou por se virar contra ela. Sim. Porque ela depois também não era muito bem quista entre as feministas do século XIX, não é? Portanto, ela... mesmo a figura dela não foi sempre consensual, mesmo entre as... Sim, porque há aqui é tal coisa, obra e biografia estão sempre cruzadas, não é? E quando ela morre com 38 anos de parto, portanto, e quem nasceu foi a Mary Shelley, também escritora e autora do Frankenstein, do famoso Frankenstein, mas quando ela morre de parto aos 38 anos, o marido dela, também escritor inglês, escreve um livro que paradoxalmente acaba por se virar contra ela, porque ele conta das suas histórias amorosas, da forma como ela teve um filho com um americano que conhecera em Paris sem estar casada, portanto, e essa vida pouco convencional do ponto de vista do seu percurso biográfico depois fez com que fosse muito criticada e virou-se contra ela, portanto retirou-lhe a legitimidade das suas ideias políticas, porque ela identifica-se como filósofa política. Também, ou seja, a vida a sobrepor-se como Artemisia. E isso é muito comum obra, nas narrativas de mulheres, na historiografia sobre mulheres. Sim. Olha, vamos conhecer a tua escolha seguinte, que nos faz avançar mais um século, embora neste caso não saindo do mesmo país, e tem a particularidade de ser tua atriz-avó. Sim. Eu hesitei se a escolhi ou não, porque a verdade é que eu nunca trabalhei sobre ela. Mas a minha atriz-avó, que se chamava Bessie Rayna Parks, está precisamente a trabalhar e a escrever num período histórico que me interessa muito e sobre o qual eu trabalho, embora nunca tenha trabalhado sobre ela, que é ali meados do século XIX. E eu gosto especialmente deste período porque é um período de grande ativismo politizado. Em muitas áreas é uma altura em que muitas mulheres em todo o mundo começam a falar publicamente, a ocupar a esfera pública em relação aos direitos das mulheres, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, a Sojourner Truth, uma mulher negra que fora escrava, uma mulher afro-americana, está também a ocupar a esfera pública a favor dos direitos das mulheres e dos negros nos Estados Unidos. É uma altura de grande associativismo anti-esclavagista. Portanto, e depois é uma altura em que a fotografia já foi inventada, os comboios estão a ser construídos em todo o mundo, as viagens a banalizarem-se. Portanto, é um período histórico que me interessa especialmente. E a minha atriz-avó é uma de muitas mulheres que estão também em meados do século, mais nos lugares do que noutros, mas em Inglaterra muito significativamente, começam a escrever e a falar nestas questões de direitos das mulheres. E muitas vezes nós pensamos que isto começa mais tarde, associamos o princípio 1900 ali ao sufragismo, mas a verdade é que as raízes daquilo que nós entendemos como as lutas sufragistas começam sobretudo neste período. Claro, no século XVIII já temos aqui estas origens, mas é nesta altura que... Nesta altura que se concretiza, não é? Que
que é a Sim. proposta do John Stuart Mill que falávamos há bocadinho. Exatamente. E que já agora Sim. foi um dos filósofos que o Desidério Mures recomendou num dos Foi? programas anteriores. Que bom, portanto, que bom. Então pronto. Então faz esse cruzamento sentido. com outro programa. Sim. Isto é a geração Elas. Portanto, este grupo há 6 mulheres. Uma delas é a Bessie Rayna Parks, que já tem experiência política quando estão em 1866 e começam a organizar uma petição pelo sufrágio das mulheres. Ela já tem experiência de campanha porque 10 anos antes tinham feito outra grande petição pelo direito das mulheres casadas à propriedade, que era uma grande questão em Inglaterra. As mulheres casavam e perdiam direito à propriedade. Portanto, sempre esta questão económica e do trabalho está sempre presente. Educação, trabalho e acesso a um sustento económico que permita a independência. Portanto, estas são as grandes causas deste grupo de mulheres do século XIX. E quando elas fazem esta petição, conseguem 1499 assinaturas. Essas assinaturas, esses 1499 nomes estão identificados, mas elas perceberam que precisavam também de um homem e da legitimidade masculina para lhes dar força. E então entregam esta petição ao John Stuart Mill, que era por sua vez padrasto do seu círculo, de uma outra mulher do seu círculo, e essa petição, claro que não passa, mas é considerada como a primeira petição que foi depois determinante para aquilo que aconteceu em 1918 em Inglaterra e, curiosamente, até em Portugal, muitos dos direitos das mulheres de acesso ao voto foram anteriores aos ingleses, tal como o acesso das mulheres à universidade em Portugal foram antes das universidades inglesas. Mas só em 1918, e a minha trisavó ainda estava viva, porque viveu quase 100 anos, sim, é incrível. E ainda vai votar, mas já não assistiu, porque aí já tinha morrido, a 1928, que é só aí que as mulheres inglesas têm acesso pleno ao voto. Desculpa, já agora para esclarecer, o que é que não tinham em 1918? Não eram todas as mulheres em 1918? Não. É como também aconteceu, não é? Em 1910 em Portugal, só aquelas mulheres que tinham mais de 30 anos, tinham mais determinados critérios, portanto, enfim, esta foi sempre uma luta muito progressiva, não foi linear e foi sempre com passos muito pequenos até se chegar ao sufrágio universal. Mas, portanto, ela tinha crescido num ambiente politizado, porque o pai também era um homem envolvido politicamente, mas depois também foi muito relevante também este círculo, é neste período que as mulheres se começam a organizar. Já não são estas vozes individualizadas que nós tínhamos no século XVIII, mas já são associações. E isso dá outra força também ao movimento dos direitos das mulheres. Por exemplo, em 1858, a minha trisavó e a Barbara Bodichon, uma das suas melhores amigas, a pintora, criam o English Woman's Journal, que era um jornal precisamente onde todas estas ideias de reforma social e de direitos das mulheres eram expostos através de artigos. Mas também é curioso porque é nesta altura que elas começam a ser muito criticadas e ridicularizadas. E, portanto, o antifeminismo, claro, começa ali à medida que estes grupos de mulheres começam a ocupar a esfera pública com maior força, também começa o antifeminismo a ridicularizá-las, com frases jocosas. Por exemplo, sai um artigo de jornal em 1859 a dizer que elas eram estes vermes, não há praga egípcia que seja maior do que estas mulheres determinadas. Sim, e a alusão a germes, psicologicamente, é muito curiosa também. Sim, quer dizer, portanto, esta ideia de... Ou seja, a emoção que está por trás disso. Sim. Elas, as amazonas de sala de estar, portanto, elas começam a ser ridicularizadas e até é muito curioso porque o pai da Bessie escreve-lhe uma carta muito preocupado a dizer porque é preciso ver que elas tinham 20 e tal, 30 anos, nesta altura, quando já estão
Ele estava mais do que escrever e a preocupado, ele publicar. estava irritado. Não é? Sim, sim, ele, com um misto de irritação e preocupação, porque ele era progressista, mas calma aí, não Exato, tanto. Ele escreve à filha a dizer: não, tu não podes fazer estas coisas, não podes publicar estes artigos no teu jornal, e até era um artigo que não tinha sido... Não era, sim. Não tinha sido escrito por ela, mas era um artigo que foi muito criticado por ser demasiado progressista em relação ao espaço das mulheres na esfera pública, aquilo que promovia, e diz, não, os homens nunca permitirão que as mulheres ocupem esse espaço, portanto vocês e o teu grupo de amigas têm que abrandar as vossas... Até para não se prejudicarem, não é ali uma preocupação do pai que é compreensível. Sim, claro. O próprio pai, que era, claro, tão envolvido politicamente, vem dizer isto. E a própria Bessie escreve uns anos mais tarde à Bárbara Bodichon a dizer: bem, eu cada vez que vejo o meu nome impresso no jornal, fico angustiada. Se eu soubesse o que sei hoje, não me teria metido nisto desta forma. Que é uma reação compreensível. Sim. Portanto, esta não é só agora que se nota, a chegar agora nas redes sociais, não é? Sim. O antifeminismo, a misoginia, mas isto já estava muito presente em meados do século XIX, mas Não, nos e é jornais. muito desconfortável sermos proscritos pelo resto da sociedade, né? Independentemente de acharmos que temos razão. Claro. Aliás, nós evoluímos até enquanto espécie para reagir muito mal a esse tipo de, Sim. tipo de Ou situação. seja, a resistência à mudança é sempre muita. Sim. E mesmo papel muito aqueles ingrato, que tinham ideias progressistas politicamente no século XIX resistem muito a esta ideia das mulheres ocuparem um espaço político e público. E há um aspecto, antes de passarmos às coisas assim, há um aspecto que eu acho muito interessante do English Women's Journal, que tu falaste há bocadinho, que é muito inglês até em certo sentido, que é o facto de passar até das ideias à ação e mostrar. Elas, no fundo, estão a mostrar, porque como o jornal era só feito por mulheres, já estou a dizer, nós não só queremos isto, como provamos que temos capacidade para o fazer, porque o jornal era totalmente feito por elas. Totalmente feito por mulheres, da tipografia, todas as áreas. Sim, é uma espécie de autossuficiência. Sim, era um jornal mensal que durou vários anos. E essa ideia do acesso a um ordenado, digamos assim, era muito relevante, porque, mais uma vez, em meados do século XIX, as mulheres já estavam por todo lado a trabalhar, não é? Nomeadamente nas fábricas e na Revolução Industrial, mas aqui a questão era o acesso de mulheres à educação, e não é por acaso que todo o arquivo da minha trisavó está no Girton College, que é o primeiro college da Universidade de Cambridge que se abre às mulheres. Portanto, as mulheres não podiam entrar nem em Cambridge nem em Oxford. Isto até século XX. E, portanto, este grupo de mulheres, da geração a seguir, à da Bessie, cria este Girton College precisamente para que as mulheres pudessem aceder à universidade. E não é por acaso que, entretanto, a minha trisavó casa com um francês, tem 2 filhos, casa com 38 anos, que também tem filhos por volta dos 40, e estes 2 filhos, o filho vai para a universidade, vai para Oxford, e a filha não vai, apesar de depois ter tornado escritora de ficção, não pode ir para a universidade, não é? Sim. E o filho dela, ainda por cima, tem a particularidade depois de ter tornado não sabia que este meu tio-bisavô, o Hilaire Belloc, um escritor conhecido, de resto. Sim, um escritor conhecido, conservador, católico, mas eu não sabia que ele tinha sido tão publicamente, porque ele foi deputado, foi membro do Parlamento, em 1910, faz um discurso no Parlamento contra o sufrágio das mulheres. E depois até há uma carta da mãe dele para ele. A demonsтрá-lo, é? Sim, há uma carta, enfim, que, quer dizer, tendo a mãe que teve, não foi influenciado nesse aspecto. Sim, isso é muito curioso. Olha, vamos conhecer a tua escolha seguinte, bastante diferente, mais contemporânea, mas que nos leva para... Quer dizer,
para outra zona do globo, pelo menos na origem. Depois, na verdade, ela estudou em Londres, que é a Emelinda Cunha. Né? Sim, sim. Que é uma pessoa que tu descobriste. Né? Neste caso, não estamos a falar de uma... Sim. Mas isto também me interessa escolher uma personagem pouco conhecida, porque eu acho que a história deve ser feita de qualquer pessoa, é uma personagem histórica. E o que acontece é que há personagens sobre as quais é mais fácil escrever ou falar, porque há documentação. Há materiais que nos permitem, documentação escrita ou não só, que nos permitem escrever sobre essas pessoas. Mas, e muitas vezes diz, pois que escreve-se menos sobre mulheres, ou as mulheres não fazem parte da história que nós aprendemos, porque existe menos documentação sobre mulheres. E é verdade, porque ao terem sido menos valorizadas... Claro, é uma pescadinha de rabo na boca. É uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, ao terem sido menos valorizadas historicamente, os seus arquivos foram menos preservados, estão mais em casas de pessoas do que em arquivos públicos, não se escreveu sobre elas, portanto, há um círculo vicioso que é impossível de repor. Isso já as historiadoras feministas e historiadoras de arte feministas dos anos 70 já o disseram. Quer dizer, nós não podemos, agora descobrimos muitas mulheres artistas do passado, mas já é impossível repor uma espécie de justiça do passado. Isso não é possível. Mas a verdade é que mesmo assim existe muita documentação sobre mulheres nos arquivos públicos e privados à espera de ser trabalhada. E a Emelinda Cunha é um caso desses. E embora esta nossa conversa tenha o nome de global, a verdade é que as minhas escolhas são bastante eurocêntricas, tal como a minha educação também foi muito nacional e europeia. Mas eu há 20 e tal anos, depois de acabar a tese de doutoramento, comecei a interessar-me pela Índia. E a verdade é que isso me ajudou muito a abrir para outros mundos e a pensar na produção de conhecimento e na produção intelectual que se está a fazer na Índia por indianos. E é isso que me interessa sobretudo. E eu comecei a trabalhar sobre o pai da Emelina. Foi assim que eu cheguei a ela. Portanto, o pai da Emelina, o Gerson da Cunha, é um dos homens da minha vida. Já escrevi um livro onde ele era o personagem número 2 e agora um dos meus próximos livros vai ser só sobre ele. E o pai da Emelina é um historiador, um médico que vive em Bombaim, é goês de origem, mas depois vai estudar para Bombaim, depois vai estudar para Edimburgo, para Londres, regressa a Bombaim e, portanto, a Emelina, por acaso, ainda nasce em Goa, porque eles passavam muitas temporadas em Goa, e agora temos que pensar que Índia no século XIX significa quase só Índia britânica, Exato. portanto, Índia colonizada por este grande império, não é? A Índia como a grande joia da coroa e depois Goa como colónia portuguesa. E muitos goeses a diáspora goesa começou muito cedo, iam para Bombaim. E a Emelina, também graças a um pai que educou as filhas tal como educou o seu filho, a Emelina vai estudar medicina e vai para a escola onde o pai tinha feito medicina, o Grant Medical College de Bombaim. E em 1894 a Emelina licencia-se em medicina e é uma das primeiras mulheres indianas e a primeira mulher goesa a licenciar-se em medicina. Mas ela depois também tem um percurso internacional, como muitos destes indianos que depois vão especializar-se para a Inglaterra. Ela ainda trabalha depois do curso em Bombaim e aqui até na pandemia, em finais do século XIX, houve uma grande pandemia também em todo o mundo, mas com um foco especialmente forte em Bombaim. A peste bubónica está a afetar muito aquela zona e ela é médica no Porto de Bombaim, como inspetora. E depois também médica de medicina geral. Mas depois também tem um percurso de investigação. Ela vai para Florença, porque o pai dela, Gerson da Cunha, tinha muitas relações com Florença, também tinha estado em Florença e em Roma, e ela vai para Florença, o pai está a participar num congresso em Roma, e ela fica lá a viver e a estudar bacteriologia. Vai depois para Londres, e em Londres está na Escola de Medicina Tropical, e há esta fotografia extraordinária que está no arquivo da Escola de Medicina, que é o grupo de pessoas
com quem ela está a trabalhar durante estes meses, e É a são turma dela, só no fundo, homens, só homens brancos, e ela é a única mulher e é a única não ocidental deste grupo. E ela assina um artigo do British Medical Journal em 1902, um artigo científico. Portanto, ela depois tem esta carreira científica, mas depois, e como acontece, a história dela também é a história de milhares de mulheres em todo o mundo, até muito recentemente, que é ela casa em 1904 com um médico, e esse médico vai ser médico em Margão, e ela acompanha-o, e depois é convidado para ir para Bangalore, portanto outra zona da Índia, e ela a partir daí deixa de trabalhar. E portanto aqui temos um caso muito ilustrativo da história de mulheres, portanto ela é claramente excepcionalmente inteligente, recebe vários prémios ao longo dos seus estudos e carreira, trabalha como investigadora na área da medicina, prática médica, casa, tem 6 filhos e desaparece historicamente, porque depois já não sabemos mais nada sobre ela. E que é o grosso da vida dela, porque ela também teve uma vida muito... Sim, uma vida muito longa, viveu quase até aos 100 anos. Exatamente. E, portanto, esta é uma pequena parte da vida dela. E também, mas é exemplificativa da história de muitas mulheres. E isto também para outros períodos históricos, como o casamento ou a pessoa com quem casam, muitas vezes determina como é que vai ser o resto da vida. E depois são raras aquelas que, em certos períodos históricos, continuam a trabalhar. Sobrevive, não é? Exatamente. Essa transição. Olha, vamos conhecer a última figura, que é mais contemporânea e está mais perto de nós, porque é portuguesa, a Maria Lamas, que é alguém que tem... Essa sim teve uma vida ativa, toda a vida dela foi ativa. Sim, toda a vida dela foi ativa, e ela há tantas mulheres que eu podia ter escolhido para o século XX, mas a Maria Lamas interessa-me também por estas múltiplas identidades que ela tem, enquanto uma pessoa com muitas preocupações políticas, um envolvimento político, por um lado, feminista, escritora, jornalista e fotógrafa. Portanto, interessam-me estas dimensões todas, interessa-me o facto dela ela é quase contemporânea, nasce um bocado depois, da Virginia Woolf, portanto este é um período da Virginia Woolf, não é? Que tem aquele texto extraordinário de finais dos anos 20, A Room of One's Own, e que por sua vez a Virginia Woolf também fala na Mary Wollstonecraft. Exato. E que a Virginia Woolf vem dizer aquilo que continua a ser muito relevante para hoje, que é: eu sou uma mulher escritora, eu estou a escrever, mas quem são as anteriores? Quer dizer, como é que eu posso escrever sem ter uma genealogia de mulheres escritoras? E porquê é que eu estou agora a falar da Virginia Woolf a propósito da Maria Lamas? Porque a Maria Lamas também teve várias iniciativas, precisamente de ir à procura de mulheres portuguesas que tinham escrito, que tinham criado. E ela, em 1930, quando já tem 2 filhos, já se tinha divorciado, é convidada para ir dirigir o suplemento feminino do Jornal do Século. Chama-se Modas e Bordados. O próprio nome. Pronto, mas ela claramente vem subverter o nome Modas e Bordados, portanto o título do suplemento feminino diz muito. Isso ainda acontece hoje em dia, não é? Vemos muitos mais homens nos jornais e na esfera pública a falar sobre assuntos relevantes que interessam a todos, e as mulheres muito mais relegadas para lugares que interessam às mulheres. E ela então, em 1930, claro, já está a levar para as modas e bordados assuntos feministas e temas sobre os direitos das mulheres, mas está também a organizar uma exposição sobre obra de mulheres portuguesas, a obra artística, científica e literária. E depois, em 1947, quando ela já está a dirigir o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, organiza uma exposição que, pelos vistos, foi muito polémica e problemática, porque o Estado Novo depois... O governador de Lisboa foi encerrá-la, exposição de livros escritos por mulheres, organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, e este é o catálogo de 1947. Portanto, era uma exposição de livros de mulheres. Portanto, e aqui a relação com a Virginia Woolf, que também está a dizer coisas como, quer dizer,
Como é que nós podemos escrever sem ter um passado? Claro, por isso é que as questões de representatividade são tão importantes e por isso é que eu acredito muito que é muito importante ter mulheres, como ter pessoas, homens e mulheres negros na esfera pública, porque nós, para produzirmos, para criarmos, para escrevermos, é importante que tenhamos exemplos em todas as áreas profissionais à nossa frente. Bem, mas isto para dizer que esta exposição é fechada. O Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas é considerado um espaço político demasiado subversivo, de oposição ao Estado Novo. E logo a seguir a isto... era oposição ao Estado Novo. É considerado e com razão. E não é por acaso que ela, logo a seguir a isto, começa o seu fabuloso projeto de Mulheres do Meu País. Portanto, em 1948, entre 1948 e 1950, a Maria Lamas começa a percorrer o país, Portugal, também incluindo Madeira e Açores. Ela viaja para estes lugares, escreve sobre eles, portanto é um levantamento etnográfico, mas também fotográfico, e essa dimensão interessa-me muito. E ela, ali no meio, ainda consegue ser presa, portanto ela em 50 é presa pela primeira vez e depois será presa várias vezes. Sim. Ao longo do Estado Novo, depois até foi exilada politicamente, mas este livro das Mulheres do Meu País, eu acho que é um livro absolutamente excepcional na forma como combina esta reflexão sobre as mulheres portuguesas, claro, com uma abordagem política, social, com a fotografia e a escrita. E isso interessa muito porque é preciso pensar que é nesta altura que o Artur Pastor também está a publicar um livro sobre o Algarve, sobre a Nazaré. 10 anos depois sai o Lisboa Triste e Alegre. Portanto, esta reflexão sobre espaços, cidades ou regiões, mas ela faz mais do que isso. Ela está a pensar no país e está a pensar nas mulheres. E eu gostava muito de um dia ainda poder ver uma grande exposição sobre a Maria Lamas fotógrafa. E fotógrafa com estas preocupações sociais e políticas. Claro, sim. Boa. Acho muito relevante, até porque ela faz um levantamento de uma realidade que não se conhecia até a época. E ela própria vai desenvolvendo o gosto pela fotografia. E quer dizer, deixando de estar simplesmente a cobrir uma realidade com uma câmara à frente para começar a usar a câmara para retratar essa realidade de uma forma muito particular. Sim. Olha, foi uma viagem muito interessante esta. Obrigado por teres participado. Por vários séculos, exato. E quer dizer, e mais figuras haveria. E obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este remotamente interessante. Estamos de volta já amanhã com o escritor e editor Francisco José Viegas, que vem partilhar connosco um desabafo. 5 palavras da língua portuguesa com que anda a embirrar. Não percam.